Oi, gente, eu sou a Kathleen Rocha e hoje nós vamos ler o capítulo 19 do livro de Provérbios. Então fica aqui comigo e acompanha. Antes de tudo, vamos orar? Pai, obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua provisão, pelo teu sustento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela nos transforma. Que venha haver uma transformação de dentro para fora, Pai, que nós possamos viver a tua palavra. Que tudo isso que temos lido, Senhor, nesses dias, venha gerar fruto em nós, Pai. Que não venha ser apenas uma leitura, mas que venha ser uma transformação, uma renovação de mente. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Lá no capítulo 19, nós vamos ler assim: Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Aqui, a gente vem falando no versículo 19. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser no versículo 2, nem ser precipitado e perder o caminho. Às vezes nós nos apegamos muitas coisas e não percebemos que o nosso caminho, que nós estamos sendo precipitados em nosso caminho. Aqui fala, né? Você ter zelo sem conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu estou zelando pelo quê? O meu zelo está baseado em quê? E se eu sou precipitado, eu acabo não enxergando qual caminho eu realmente devo seguir. Então nós precisamos nos atentar, né? Se eu estou tendo zelo pelo quê? Se eu não tenho conhecimento em relação a isso. Qual caminho eu tenho seguido? Eu tenho me atentado para o caminho, eu tenho sido precipitado em minhas escolhas, nos caminhos que eu tenho feito, né? Isso é muito sobre escolhas. Ser precipitado em escolher. E aí fala no versículo 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona.
Aqui a gente entra em duas questões. Pessoas que se deixam iludir por suas riquezas e pelas amizades que elas proporcionam. E pessoas que buscam os outros por interesse. Duas coisas que nós devemos nos atentar. Quem se aproxima de nós por interesse. E se nós temos nos deixado, se nós somos essas pessoas que se aproximam dos outros por interesse. E também se nós temos nos deixado iludir por aqueles que se aproximam de nós. E por interesse. No versículo 11 fala: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. O sábio e o paciente, ele não dá lugar à ofensa. Nós vamos ver ao longo do livro de Provérbios falar muito sobre a ofensa, sobre o sábio, sobre o paciente, né? E a pessoa sábia, a pessoa que busca ter sabedoria, que busca ter paciência, ela se preocupa em não dar lugar à ofensa e não ser altamente ofendido. Lá no versículo 13, fala: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Você já esteve com uma goteira constante? Já lidou com uma casa onde havia uma goteira constante? Às vezes uma bica que não estava funcionando direito, um chuveiro, e aquele barulho constante da água caindo. A princípio você pode não sentir tanto assim, não te incomodar tanto, mas depois de um certo momento aquilo ali fica extremamente estressante, né? Aquele barulho constante e acaba sendo irritante. E assim é como uma pessoa, ela é briguenta, né? Ela é rixosa. Qualquer coisinha é motivo para criar uma discussão e gerar esse descontentamento, gerar esse ambiente desconfortável. Então nós precisamos nos olhar e ver, será que nós temos sido pessoas briguentas? Será que nós temos sido pessoas que estão sempre criando situações, sempre criando casos, sempre insatisfeitos, sempre buscando oportunidades para gerar uma confusão, pessoas descontentes. Porque pessoas descontentes que dão muito lugar ao descontentamento, elas sempre acham um motivo para ter algo a reclamar. E acaba sendo essa pessoa que está sempre criando um caso, sempre criando uma confusão, porque nada nunca tá bom, porque ela não encontra um lugar de contentamento. Se assemelhando, né, a uma goteira constante, aquele barulho ali constante da pessoa sempre fazendo a mesma coisa. E aí, no versículo 14 diz assim: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Aqui a gente traz um entendimento assim, né, sobre como fazer um bom casamento. É como receber uma herança. Não é como receber uma herança, na verdade, né? Não é algo que a gente pode herdar dos nossos pais. Nossos pais não deixam para nós. Não é algo que recebemos sem ter sido nós que fizemos algo. Porque a herança é isso, né? Coisas que alguém deixou para você, alguém que cultivou durante uma vida. Normalmente pais, avós, cultivou ao longo de uma vida. E aí, quando eles se vão, eles deixam para você, ou até mesmo antes disso, eles acabam passando para você. E quando se trata de um casamento, isso não é algo que possa ser herdado. Isso é algo que nós construímos, é algo que nós buscamos, que nós fazemos a escolha certa, baseada num direcionamento do Senhor, buscando sabedoria do Senhor. Não é algo que alguém pode deixar para nós, né? É algo que nós devemos fazer, é algo que cabe a nós fazermos. Aí lá no versículo 18 vai dizer assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Aqui quando fala de morte física, mas principalmente de morte espiritual. Dizendo que nós precisamos de disciplina, todos nós precisamos de disciplina. E se nós queremos que os nossos filhos vivam e vivam em abundância, e vivam aquilo que o Senhor tem para nós, tenham vidas de verdade, vida plena, é necessário disciplinarmos, é necessário ensinarmos, instruirmos o caminho correto. Lá no versículo 21 vai dizer: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós fazemos muitos planos. Mas, isso é do ser humano, né? Planejar. Mas a verdade é que o Senhor vai dizer, o Senhor vai fazer aquilo que já é o propósito dele, já está pré-estabelecido. Nós podemos fazer muitos planos, mas se eles não condizem com os propósitos do Senhor, eles não servem, meio que não servem, né? Para Deus. Por isso que fala, o homem tem muitos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, porque o Senhor tem um propósito e Ele sabe o que é melhor.
E aí lá no versículo 23 fala: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Livre de problemas é no sentido de você ter confiança em seu propósito e na sua provisão. É como desfrutar da paz que excede todo entendimento. Ainda que as situações sejam desfavoráveis, você se encontra em paz. Por quê? Porque você tem conhecimento e entendimento do propósito do Senhor, porque você teme ao Senhor, porque você o ama e você tem conhecimento de quem Ele é. E é isso, gente. Nós vamos encerrar aqui o capítulo 19 e o que ele tem para falar conosco hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar a sua curtida. Um beijo e até a próxima.